É isso mesmo, bom dia Bruno, bom dia a todos. Palmeiras faz um esforço porque essa partida é importante. O Palmeiras enfrenta hoje o Red Bull Bragantino aqui no Allianz Parque. Bom dia palmeirense, hoje é dia de Palmeiras no Allianz Parque. O Verdão entra em campo às 19 horas desta quarta-feira diante do Red Bull Bragantino. Mais um jogo importante na caminhada pelo topo da tabela. E a expectativa é de casa cheia e clima de decisão. Fica comigo até o final do vídeo porque vou revelar a provável escalação do Palmeiras para esse confronto. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Verdão. Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, é o líder, 58 pontos, 3 pontos a mais que o vice-líder Flamengo. E tá aí a importância desse jogo, porque o Palmeiras quer um bom resultado contra o Red Bull Bragantino aqui no Allianz Parque para chegar com uma boa diferença para a partida de domingo, quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Maracanã. Então o Palmeiras encara essa partida com muita seriedade, um jogo muito importante para o Palmeiras. O Vitor Roque está de volta, cumpriu suspensão na última partida, goleada 4-1 contra o Juventude, está à disposição e tem os jogadores que foram convocados para a data FIFA. E aí o Palmeiras fazendo um esforço para contar com esses jogadores para essa partida contra o Red Bull Bragantino. Gustavo Gomes estava com a seleção paraguaia, Emiliano Martinez com a seleção uruguaia e 2 jogadores com a seleção argentina. 2 jogadores que estrearam pela seleção argentina, o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Flaco Lopes estreou pela seleção argentina como titular contra Porto Rico. No ataque, fazendo dupla de ataque com ninguém menos que Lionel Messi. Deu uma assistência no jogo na goleada 6-0. Aí o Palmeiras fretou um avião para esses 2 jogadores que defendiam a seleção argentina, o Aníbal Moreno e também o Flaco Lopes, para eles voltarem para o Brasil para estar à disposição para essa partida contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras corre então para ter esses 2 jogadores à disposição, jogadores importantes do Palmeiras para esse jogo contra o Bragantino, que é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino quer se aproximar da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Eduardo Sacha volta do departamento médico, pode ser novidade na equipe de Bragança Paulista. E o retrospecto recente do Palmeiras é muito favorável contra o Bragantino. São 10 jogos, os últimos 10 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas 1 vitória do Red Bull Bragantino, que foi no dia 1º de outubro de 2023. Então, há mais de 2 anos, o Palmeiras não perde para o Red Bull Bragantino e vai então tentando ter força máxima para essa partida, jogo que o Palmeiras encara com muita seriedade, pensando também no jogo de domingo contra o Flamengo. O Palmeiras nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver agora o Felipe Anderson falando da importância dessa partida contra o Red Bull Bragantino. É sempre um objetivo estar na liderança. O Palmeiras sempre entra em todas as competições para vencer e nós vemos que o Campeonato Brasileiro é longo, mas nós com maturidade, com experiência de todo o grupo em participar, em lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco. É um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles. Tá, então o Felipe Anderson falando da importância desse jogo. Então, repetindo, Palmeiras enfrenta Red Bull Bragantino, Flamengo enfrenta o Botafogo e aí no fim de semana teremos Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então essa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, Bruno. Vixe, uma coisa de cada vez, hein, Mendel? A gente fala sobre isso. Já faz as contas também, não é, Jailson? Porque o Flamengo jogar na Coreia, no Oriente, para jogar quarta-feira uma segunda partida, não vai jogar. Não vai jogar. Então, Gustavo Gomes? Não. Nariz quebrado, olho estourado. Não, ele joga sem chuteira. Mas, domingo tem o quê? Tá. Eu não duvido que ele esteja no banco e tal. E depois, mas depois tem altitude. Aí tá bom. Isso que tem que olhar. O Arnaldo tem convenceu. O Arnaldo tem razão. Agora, de todos os tempos, Luiz Pereira ou Gustavo Gomes? Luiz Pereira, pô. Luiz Pereira, eu não gosto de ídolo, de ter ídolo, cultivar ídolo, porque toda vez que se aproxima deles, você se decepciona, porque eles são humanos como a gente. Mas tem um que eu cultuo um pouco mais, é o Luiz Pereira, o Chevrolet. Então, assim, vamos lá. O Gustavo Gomes, talvez, no banco e tal. Beleza. O Martinez e o Sousa jogaram quase que o tempo todo pela seleção do Uruguai contra Porto Rico no Uzbequistão. Não. Contra o Uzbequistão na Malásia. Isso, não o Sousa, o que eu falei? O Martinez e o
Torres. Facundo e Martins jogaram, tá? E hoje o Scaloni resolveu escalar Flaco e Aníbal. Então, lá em Miami. Flaco e Messi no ataque. Exato. Então, cara, vai ser muito difícil contar com eles. O que dá pra gente entender, perceber é que o jogo contra o Bragantino é muito diferente do Juventude. É muito mais difícil que o do Juventude. O meio-campo do Bragantino é muito bom. Tem jogadores excelentes, fisicamente muito fortes. Então o Palmeiras vai contar mesmo certo com a volta do Vitor Roque, que estava suspenso. E aí, talvez o Martins e o Facundo no banco, entendeu? Ou até todos eles no banco de reserva para jogar em 10 minutos. Então eu imagino que o time vai ter o Vitor Roque na vaga do Bruno Rodrigues, que é um ótimo time. Que vai ser o mesmo time. O jogo da Argentina acaba às 23 horas. O Palmeiras entra em campo às 19. São 20 horas que separam um jogo de outro. 20 horas. Não dá. Mesmo se aplica para os dois argentinos o que se aplica para o Gustavo Gomes. Né? Não dá. Na sequência aí... Não dá. É importante tê-los inteiro domingo e na semana. Sim, claro. E nesses casos, é tudo voo comercial? Né? Tudo vai. Eles vão voltar para a Argentina e da Argentina vem para o Brasil. Aqui o Palmeiras conseguiu ir bem contra o Juventude, o Palmeiras abriu 3 pontos, tá, mas é bizarro, né? Ter o jogo marcado na quarta-feira após data FIFA. É bizarro. É bizarro. E dessa vez, por coincidência ou não, o Flamengo, que disputa o título, o Palmeiras não teve nenhum jogador convocado. Então o Flamengo vai poder, contra o Botafogo, ter o que o Felipe Luiz achar de melhor. Né? Para mim, esse é o jogo mais difícil pelas circunstâncias da semana. Tem John, hein? Ao contrário do Juventude. É mais difícil do que o jogo contra o Flamengo. Você acha? Né? Acho. Por quê? Porque o jogo contra o Flamengo pode ser em circunstâncias onde você tenha vantagem de pontos, o empate pode ser bom e você vai estar com o time inteiro. Agora, olha para o banco do Palmeiras. Quem você vai mudar se tiver ruim com o Bragantino? Quem vai entrar? E essa é uma montanha muito... O Alan vai começar jogando? Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues. Dá para rolar. E os moleques. Eric Belé, Luigi, Larson, estão todos no banco. É mais difícil pela circunstância do jogo, por não ter tantos jogadores à disposição e o Bragantino ser um adversário muito melhor que é o Juventude. Mas pelo menos é em casa, né? Sem Isso dúvida. dá em casa, um alento. O Allianz Parque vai estar lotado e, como gosta de dizer o Arnaldo, vai ter que ser na marra. Vai ter que ganhar o jogo para chegar no Maracanã com a vantagem que tem. 3 pontos e 2 vitórias, sem depender do que o Flamengo vai fazer com o Botafogo. Essa mesa aqui, obviamente, o pré-jogo disse, impossível, o Palmeiras não vai perder ponto, pode jogar qualquer time contra o Juventude. Essa certeza eu não tenho amanhã. Também não. Essa eu não tenho amanhã. O Bragantino, com esse monte de problema do time, não acho que é um jogo simples, não. Não é, não. Eu não consigo. Eu também acho. Tô com você, velho. Eu consigo achar que o Palmeiras... Bem diferente do Juventude. Bem diferente. Sim. Isso... Entendeu? Se o Kelvin puder jogar, você ganha qualidade técnica e você ganha um reserva, que pode entrar, que é o Giai. Então vai aumentando a conta. E tem o Sousa. Então. Aí, talvez seja uma dupla Sousa e o Vitor Roque. Entendeu? Aí você ganha um Maurício ou um Veiga para entrar no jogo. Aí estamos falando já de Giai, Jefté, Veiga, que podem entrar, Malan, que podem entrar durante o jogo. Né? Agora, conhecendo o Abel como conheço e o núcleo de saúde de performance, estará o Sousa no banco. Então a dupla deve ser Veiga e o Vitor Roque. Felipe Anderson, Maurício, Bruno Fux fazendo a função híbrida ao lado do Andrés. Se tiver o Kelvin, beleza. Se não, é o Giai, o Piquerez e o Everton no gol. Vou colocar só alguns números. São 27 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. Tá aí o Palmeiras, 4-1, um monte de gente, fez 4 gols no Fortaleza, no Internacional, 3 no Vasco, 3 no São Paulo, 4 no Juventude, 3 no River, enfim.
E o Flamengo tem 8 gols num jogo. Então, se você tirar esse jogo, aí você tem 9 jogos e 10 gols. Exatamente. Isso é muito pouco. É o mais assustador. Em 8 jogos é 8 gols. O Palmeiras começou a dar a resposta que a gente tanto cobrava, né? Depois de ter um time muito caro e com muito investimento, o Palmeiras começou a jogar muito bem, né? Deu a resposta que a gente imaginava que pudesse dar com todas essas contratações. E o Palmeiras que encara o Bragantino sem a dupla estreante da seleção argentina, é isso? O Palmeiras fretou um avião para eles saírem. Eles jogaram ontem à noite contra Porto Rico em Miami, Flaco e Aníbal. O Flaco começou o jogo, deu uma assistência num belo pivô de futsal para o McAllister e saiu aos 60 minutos, aos 15 do segundo tempo. O Aníbal entrou no segundo tempo, entrou bem também no jogo. Então, acho que jogar 90 minutos para os dois é bem complicado. O Flaco tem 60 minutos, o Aníbal jogou mais ou menos uns 45, 30 minutos. Não devem jogar os 90, mas eles devem estar à disposição do Abel, porque o Palmeiras fretou esse avião para vir de Miami para São Paulo, num voo de 8, 9 horas. Devem estar chegando, se é que já não chegaram. Vão descansar agora durante o dia lá no centro, na academia de futebol, para ver se eles estão à disposição no jogo às 7 da noite. E não joga o Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes não joga porque estava na Coreia, o Facundo e o Emiliano estavam jogando na Malásia, só que jogaram segunda-feira, também não devem estar nas condições ideais. O Vitor Roque volta de suspensão. Então o Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras vai jogar com uma escalação praticamente idêntica ao que jogou contra o Juventude, com a diferença de sair o Bruno Rodrigues para entrar o Vitor Roque. Então joga o Bruno Fux como um terceiro zagueiro ou como um camisa 5, dependendo do momento do jogo, já que não tem nem o Aníbal nem o Emiliano. O Giai pela direita, porque o Kelvin ainda não está bem. O Piquerez pela esquerda. Aliás, o Piquerez está pendurado. Então, de repente, o Abel pode até pensar em colocar o Jefté para jogar e poupar o Piquerez para enfrentar o Flamengo no domingo. Mas, tirando isso, eu acho que é um time muito parecido com o Maurício, Veiga, Felipe Anderson. E aí tem essa questão do avião. E é curioso porque o Palmeiras normalmente usa o avião da Leila para isso. Só que o avião da Leila está sendo utilizado por ela para ter ido até Assunção, lá no Paraguai, na reunião da Conmebol. Então a Leila colocou um outro avião. Né? É um negócio absurdo. Né? Sobra avião. Sobra avião da Leila. Ele pega aquele. E tem um outro detalhe, um outro avião, viu? O avião da Placar Linhas Aéreas, que o Palmeiras usa também para fazer as viagens, foi usado ontem, adivinha por quem? Por quem? Um chute, vai. Pelo Vasco, para ir até Ceará para jogar contra o Fortaleza. Ih, olha lá. Imagina, a Lila chega na garagem dela. Não é a primeira vez. Hoje eu vou com aquele ali. Não é a primeira vez que o Vasco usa o avião da Leila. É mesmo? Eu já tinha publicado isso também. Eu não sei se foi de graça ou pagando. A vez que eu publiquei foi de graça. Hoje, dessa vez, eu não sei. Olha, você vê com as pequenas coisas... Mas está muito na cara. Assim, o noticiário do Palmeiras, Leila, ele é conflituoso o tempo inteiro. E passou a ser com o Vasco, tanto que a Leila e o Lamáquia estudaram a compra do Vasco. Quando o Vasco estava na crise, no começo da crise na 777, a Leila foi cobrada no Conselho do Palmeiras e desistiu. O Lamáquia viajou para os Estados Unidos para conversar sobre o negócio. Eu publiquei, o Lamáquia ficou bravo pra caramba, xingou todo mundo, me xingou também. E é fato, a Leila, a Crefisa, estudou há um ano mais ou menos a compra do Vasco da Gama, quando começou a crise do Vasco a 777. Depois de um tempo, emprestou o avião gratuitamente para o Vasco, porque na época a Leila não tinha, o avião da Leila não tinha a licença da ANAC para faturar, só podia usar de forma particular. Essa licença já saiu, então ela pode fretar voos, mas ontem foi usado pelo Vasco à noite para viajar lá para o Ceará para o jogo contra o Fortaleza. Olha só. Casão, no Flamengo tem alguns pendurados, né, o Mauro? Tem. Pulgar, Arrascaeta, tem mais alguém, não me lembro quem agora. E o Vitor Roque no Palmeiras está voltando à inspeção. São Jorginho, Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, que estão pendurados, então, esse jogo agora e no fim de semana tem Palmeiras e... Certo? Então, 4 horas no Maracanã. Quem está mais perto de sair nessa rodada melhor? O Palmeiras, o Flamengo ou até o Cruzeiro? Eu acho que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, pelas dificuldades dos jogos e pelo histórico recente de cada um. O Flamengo vai jogar um clássico.
Flamengo e Botafogo é um clássico. Fora de casa, num campo de piso de plástico, né, que o Mauro fala, é diferente. O Botafogo tem um bom time também, tá ali querendo se juntar assim como o Galo vai querer dar uma atrapalhada, né? Então eu acho que o jogo do Flamengo é muito mais difícil. Palmeiras e Bragantino, o Bragantino também complica o Palmeiras, mas o Palmeiras está num momento que você pode arriscar dizer que é o grande favorito. Pode vencer a partida até por 2, 3 gols, como vem fazendo. Então eu acho que tem a possibilidade de aumentar para 5 pontos de diferença a rodada de hoje para o Palmeiras. Eu acho que essa é uma tendência natural. O empate Flamengo e Botafogo é normalíssimo. E uma vitória do Palmeiras no Bragantino em casa é normalíssimo. Não é uma coisa absurda. Muito pelo contrário, eu estou indo bem na lógica, tá? Sim. O X da questão é como o Flamengo volta da folga, né? Porque ficou 3 dias de folga, depois treinou, não teve ninguém convocado. Como vai ser a resposta do time depois de uma semana de treinos completa? Acho que essa é uma hora importante. Só colocar na tela aí, só para ajudar na argumentação do Casagrande sobre o Bragantino. Ele está 8 jogos sem vencer fora de casa. Olha a tela aí para vocês. 1-1 contra o Mirassol, 2 perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Ceará, perdeu para o Galo, perdeu para o Botafogo de novo na Copa do Brasil. Não, o lance é o seguinte, tá 8 jogos sem ganhar só com um empate. Exatamente. Perdeu 7. Exatamente, perdeu 7. Então, realmente, fora de casa é muito desempenho muito ruim. Essa, Mauro, é uma rodada para o Flamengo meio com toda essa questão, né? Descansou, treinou e tudo mais, para dar resposta. A minha curiosidade é saber o que o Felipe Luiz vai apresentar, né? Porque esse foi um tempo, assim, a data FIFA é sempre um inferno para os clubes que têm bons jogadores que são convocados, né? Para diferentes seleções. Para o Flamengo dessa vez foi um presente divino, né? Porque ninguém foi convocado, então ele teve todos os jogadores à disposição, não tem ninguém machucado, lesionado. Esses jogadores vão ficar de fora, por conta do piso, lá onde o jogo vai acontecer. É mais uma medida preventiva do que outra coisa. O próprio Saúl, a informação que eu tenho é que ele não está machucado, mas eles não querem piorar a situação do jogador, então acham que ele vai ser fundamental contra o Palmeiras e por isso ele não deve jogar hoje. Então, ele treinou com todo mundo. Não tinha ninguém no departamento médico. Ele pôde fazer todas as atividades de campo com todos os jogadores à sua disposição. Então, vai ter alguma surpresa tática, desenho tático do time, a forma como vai se comportar, movimentação, finalizações, vai melhorar o aproveitamento das chances criadas, que são pontos fundamentais que o Felipe precisa resolver. Eu estava me lembrando até ontem, conversando com um amigo meu, sobre o que fez o Rogério Ceni no Flamengo em 2020 para 2021, naquela temporada da pandemia. O Rogério arrumou o time depois de uma eliminação de Libertadores e arrancou para o título. Quando ele coloca o Arão na zaga, que ele não tinha o Rodrigo Caio, coloca o Diego Ribas de volante, ele reconstrói o time e ganha o campeonato. Uma arrancada com várias vitórias fundamentais. Os jogos fundamentais, como são esses agora, o Flamengo venceu com o Rogério. Não venceu todos os jogos, mas teve vitória importantíssima contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, contra o Inter no Rio, contra o Corinthians no Rio. E foi ganhando, e mesmo perdendo para o São Paulo no Morumbi na última rodada, foi campeão brasileiro. E aquilo foi uma arrancada depois de uma reconstrução do time dentro do campeonato. O Rogério conseguiu fazer isso. Eu acho que o Felipe Luiz tem que fazer algo parecido. Faltam mais jogos do que faltavam naquela época, me parece. Acho que um pouquinho mais. Mas é bem semelhante a situação. Só que na época o Flamengo estava mais atrás, né? O Inter chegou a vencer 9 jogos consecutivos e tomou a liderança do São Paulo, que teve uma queda. Na ocasião lá, o problema do Perninha lá, do Diniz com o Tietê. O São Paulo teve uma queda a partir daquele momento. O Diniz nem termina o campeonato no comando do São Paulo, ele sai antes do final da competição. E aí vira uma briga Flamengo Internacional praticamente e o Flamengo é campeão no final. Acho que hoje cabe ao Felipe Luiz apresentar algo de novo. Se for o Flamengo dos últimos jogos, a chance de acontecer o que o Casagrande falou é muito grande. Agora, se for um Flamengo mais eficiente e tudo mais, aí pode ser que consiga uma vitória, sendo que os últimos jogos do Flamengo contra o Botafogo, o time tem mais resultados positivos no Engenhão do que no Maracanã. O Maracanã tem empate, tem derrota, tem poucas vitórias. E no Engenhão, perdeu ano passado, mas antes disso, teve uma sequência de vitórias consecutivas lá dentro do estádio Newton Santos. Olha, você podia nos dar likes, estamos com 2,2 mil likes, estamos beirando a audiência brutal, então você que está aí assistindo... Só 2 mil likes? Você que está aí assistindo, chame alguém que não está na live para entrar aqui, para a gente alcançar a tal da audiência brutal. A nossa enquete está no ar, vamos mostrar aí como que ela está e depois vamos para o intervalo. O que vai acontecer na rodada
do Brasileirão pós-data FIFA. Você votou, né? Você votou. Ele falou aqui, vai ficar para 5. Vamos lá. Palmeiras e Bragantino se enfrentam às 19 horas de Brasília desta quarta-feira no Allianz Parque em partida da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do Brasileirão com 58 pontos, o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas e abriu vantagem para o Flamengo, segundo colocado, com 55 pontos. O time de Abel Ferreira goleou o Juventude no sábado em partida atrasada da 12ª rodada e tenta manter a folga para o rival rubro-negro às vésperas do confronto entre os principais candidatos ao título, domingo no Maracanã. O Bragantino, por sua vez, quer a 2ª vitória seguida para tentar se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, meta do time no Brasileirão. A equipe vem de uma vitória por 1-0 sobre o Grêmio e abre a rodada na 9ª colocação, com 36 pontos. Se vencer o Palmeiras, encerra um jejum de 2 anos sem bater o Alviverde. A última vitória foi em 1º de outubro de 2023, por 2-1, em Bragança Paulista. O Verdão conta com a volta de Vitor Roque, suspenso contra o Juventude, mas ainda terá desfalques. Os convocados Gustavo Gomes, Emiliano Martinez, Aníbal Moreno e Flaco Lopes não devem chegar a tempo de seus amistosos por seleções na data FIFA. Kelvin, em recuperação de um trauma no pé, será mais uma ausência, enquanto Sosa deve voltar após edema na coxa. Provável escalação: Everton, Giai, Murilo, Mikael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Maurício, Rafael Veiga e Vitor Roque. Quem está fora: Lucas Evangelista, lesão na coxa, Paulinho, cirurgia na perna, Kelvin, trauma no pé, Gustavo Gomes, convocado, Emiliano Martinez, convocado, Facundo Torres, convocado, Aníbal Moreno, convocado e Flaco Lopes, convocado. Pendurados: Everton, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Castanheira, auxiliar técnico. O Massa Bruta terá mudanças na equipe titular em relação ao time que venceu o Grêmio. O lateral direito Natan Mendes está suspenso pelo 3º amarelo e deve ser substituído por Andrés Hurtado. No meio, Gabriel volta de suspensão e deve reassumir a posição na vaga de Fabinho. No ataque, La Quintana estava com a seleção do Uruguai e não deve atuar como titular. Fernando e Vinicinho são opções para o setor. Eduardo Sacha, recuperado de lesão, também pode aparecer na vaga de Thiago Borbas. Time provável: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba, Vanderlan, Gabriel, Matheus Fernandes, Eric Ramírez e João, Lucas Barbosa, Vinicinho, Fernando e Eduardo Sacha, Thiago Borbas.